Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Cá estamos para mais um programa. Hoje, como é habitual, quarta-feira temos convidados, já a vou apresentar. Antes de mais, claro, falar do meu habitual painel, João Pedro Oca, sempre bem-vindo, João. Olá a todos. João Rodrigues, seja muito bem-vindo também a mais um Deixem-se de Tangas. E a nossa convidada, Mariana Fernandes. Mariana, seja muito bem-vinda, jornalista do Observador e comentadora da CNN. Mariana, antes de mais, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Hoje vamos falar aqui de dois temas completamente diferentes. Vamos fazer a antevisão também da jornada e vamos começar pelo tema que, efetivamente, é o tema dominante desta semana, que é a questão da gala do The Best. E vou começar precisamente por ti, também para ouvir as tuas primeiras considerações sobre isso. Cristiano Ronaldo acaba por ser também estar no centro das atenções. Sim. De uma forma diferente do habitual, não é? Tivemos esta questão com Fernando Santos. Estranhaste esta situação? O que é que, no teu entender, poderá ter acontecido aqui para Fernando Santos, que votou sempre em Cristiano Ronaldo, desta vez não votou em Ronaldo? O que é que achas que poderá ter acontecido aqui? Bem, antes de mais estranhei muito, não é? Todos estranhámos o que é que se passou ali e o que é que aconteceu. Nem que seja por uma lógica muito... E há esse facto de ele ter votado em Cristiano Ronaldo em todos os anos desde que é selecionador, mas nem é por aí, ou seja, todos sabemos que Fernando Santos é um admirador, confesso, de Cristiano Ronaldo. Ele gosta muito de Cristiano Ronaldo como jogador, como pessoa, para além de ser seu jogador. Portanto, eu acho que Fernando Santos votaria até em Cristiano Ronaldo, mesmo que não fosse selecionador português. Acho que é um admirador, confesso, dele enquanto jogador de futebol. E, portanto, estranho ainda mais por aí. Aquilo que consta, aquilo que está pelo menos a ser veiculado é que Fernando Santos achava que não podia votar por algum motivo em Cristiano Ronaldo, o que é um bocadinho estranho, claro, porque já o tinha feito em anos anteriores e fez em todos os anos anteriores, mas eu acho que temos de acreditar nessa palavra de Fernando Santos, ou pelo menos nessa palavra da Federação, porque a verdade é que Fernando Santos é um admirador, confesso. E a lógica demonstra isso. Exatamente, foi sempre um voto constante e não me parece propriamente que possamos pegar aqui num caso de polémica ou algo que pudesse ser que tivesse a ver com a continuidade ou não de Fernando Santos, com o facto de Cristiano Ronaldo estar mais ou menos confortável, com o facto de Portugal ter de ir ao Mundial. Claro que tudo isso está sempre em cima da mesa e é sempre a primeira coisa a vir para cima da mesa quando há um tipo de polémica como esta e que podia ser obviamente evitável e não se percebe como é que a Federação deixa passar este voto que não em Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que acho que é uma polémica um bocadinho vazia, digamos assim. Não creio que existam segundos significados e quero acreditar e acredito que de facto o Fernando Santos achou por algum motivo que não podia votar em Cristiano Ronaldo. Eu vou passar ao João Pedro Oca, porque eu sei que ele está desejoso de falar sobre este tema. Aliás, influenciaste aqui muito também do alinhamento hoje, mas vamos falar sobre ele. João Pedro, quero o teu comentário a esta situação, porque sei que também acompanhaste mais a fundo também esta gala do The Best. O que é que aconteceu aqui? Sim, antes de mais agradecer à Mariana, sempre uma grande mais-valia estar aqui connosco. Sim, é o que a Mariana estava a dizer, ou seja, é uma polémica perfeitamente evitável, aliás, porque Fernando Santos está, se calhar, na posição mais frágil desde que se passa à Seleção Nacional. Está no limite, se não se apurar para o Mundial, vai sair da Seleção Nacional. Ele próprio o diz. Ele próprio diz, portanto, o foco agora em março deveria estar, e eu espero que esteja, porque espero que esta polémica, de facto, fique por aqui, deveria estar nos jogos importantíssimos que temos pela frente para chegar a esse Mundial, e, portanto, uma polémica com o Cristiano Ronaldo seria a última coisa que Fernando Santos poderia desejar nesta altura. Eu acho que a informação que tenho é também essa que a Mariana estava a dizer, é que Fernando Santos não sabia que poderia votar em jogadores portugueses, porque se pudesse, se calhar até votava em Bernardo Silva, em Ruben Dias, em Bruno Fernandes, em Cristiano Ronaldo, porque é um acérrimo defensor dos seus jogadores e porque também iria de encontro àquilo que tinha feito nos últimos anos, que era votar em Cristiano Ronaldo, mesmo quando Cristiano Ronaldo não foi o melhor jogador do mundo. Ou seja, não se trata aqui de uma questão de seriedade do Fernando Santos, trata-se aqui de uma questão até política, entre aspas, que é votar naquele jogador que ele diz de viva voz, e eu tive a particularidade e a curiosidade de ver declarações do Fernando Santos, que ainda antes do Europeu disse que Cristiano Ronaldo era o melhor jogador do mundo, e depois do Europeu também vincou ainda essa posição. Portanto, se há treinador que acha que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, é Fernando Santos, pelo menos é isso que diz cá para fora. Portanto, era uma polémica perfeitamente
evitável, mas também toda a gente erra e se o Fernando Santos errou desta forma, eu acho que isso devia ser pelo menos assumido e não deixar que esta polémica se alastrasse e que este tema se alastrasse, porque é perfeitamente necessário. Até já tive a informação de que Cristiano Ronaldo também estaria a par deste erro do Fernando Santos e que o perdoou, entre aspas. Se assim se pode dizer, eu acho que o Cristiano Ronaldo não tem que perdoar ou deixar de perdoar. É uma questão de... Eu acho que eles estão em consonância e em concordância com toda esta situação, portanto acho que deve ser ultrapassada. Até porque o Cristiano recebe também um prémio nesta gala, e já fazendo aqui uma mudança não é de tema, mas de abordagem, recebe um prémio nesta gala relativamente precisamente aos golos que tem pela Seleção Nacional. Ele ganhou um prémio especial como o melhor marcador de sempre ao serviço das seleções, portanto foi também um miminho, entre aspas, que a FIFA lhe deu, ele que ficou em 7º lugar e que não estava justamente entre os 3 finalistas. E em relação ao vencedor, não sei se querias pegar por aí, e também passando a questão a eles, eu acho que o Lewandowski é um justo vencedor, num ano um bocadinho particular, ou seja, o jogador que vence o The Best não é o jogador que vence a Liga dos Campeões, nem o Europeu, é um bocadinho estranho. O Messi venceu a Copa América, mas teve uns furos abaixo a nível global daquilo que tinha mostrado nos últimos anos, portanto acho que perante todas estas condicionantes, o Lewandowski acaba por ser um justo vencedor. Creio que no segundo programa já tinhas falado sobre essa questão, que o Lewandowski merecia a bola de ouro, acaba agora por receber... Sim, e o Messi já tinha admitido que o Lewandowski merecia uma bola de ouro, e portanto... João Rodrigues, quem é que merecia a bola de ouro? Eu acho que... A bola de ouro não, o prémio da Best. Pode ser a mesma resposta. Na verdade, sim. Quem é que vencia a tua bola de ouro? Lá está, no primeiro ou segundo programa nós falámos sobre este tema dos melhores do mundo, e na altura também disse e mantenho que achava que Lewandowski já merecia há algum tempo um prémio desta dimensão, e mantenho, quer dizer... O Lewandowski ganhou pela segunda vez. Exatamente, ele já tinha vencido, mas quer dizer, ele ter sido uma autêntica máquina de golos, e é um jogador com rendimento constante e muito alto no Bayern de Munique e também na sua seleção. E como o João Oca estava a dizer, num ano em que vários astros não estiveram ao nível que se calhar que nos habituaram, acho que se tornava normal que Lewandowski pudesse repetir este prémio. Mas em relação a este tema do Fernando Santos, se me permitem, quanto mais eu ouço, também mais fico a ideia claramente que Fernando Santos cometeu mesmo um lapso, a mesma gafe de Fernando Santos, porque Fernando Santos é um acérrimo defensor de Cristiano Ronaldo, e acho que é público que tem uma ótima relação. Não tem a obrigação de votar em Ronaldo, claro que não, mas tendo em conta os habituais comportamentos de Fernando Santos e a forma como ele sempre defendeu o Ronaldo, e como é um grande fã dele também, além de ser o selecionador, claramente fica cada vez mais evidente se atua um lapso. Acho que não tinha mal, apesar da situação ser insólita, a Federação Portuguesa de Futebol lá está a assumir o erro, porque depois dá aso a muita especulação. Falávamos aqui em off, até em Espanha foi muito badalado no Xiringuito. Claro. Diziam que Fernando Santos se tinha metido num caldinho, digamos assim, porque também se sabe, como Ronaldo, e não é segredo para ninguém, é muito competitivo consigo mesmo e gosta sempre de estar no topo, e muitas vezes não lida bem propriamente com a situação de já não ganhar tanta vez prémios individuais. Portanto, acho que fica evidente que Fernando Santos cometeu um lapso. Acho que não é um lapso muito grave. Claro que não, acho que há coisas bem piores, acho que é bem mais grave a situação em que se encontra uma seleção com o nível da portuguesa, estando periclitante a sua presença no próximo Mundial. E não ia ter grande influência, na verdade. Agora, tendo em conta a situação em que está Fernando Santos na seleção, tudo aquilo que ele... por mais pequeno que seja o lapso, tudo ganha uma dimensão maior, não é? Porque Fernando Santos já é muito contestado, claramente. Já se perdeu há muito tempo a unanimidade em torno de Fernando Santos. Aquele elan que ele criou com a vitória no Europeu de 2016, apesar de tudo o que lá aconteceu, mesmo com o qualidade exibicional não ter sido a melhor, Portugal, a verdade, ganha um Europeu, um momento histórico, o momento mais importante da história do futebol português, mas acho que já se perdeu muito desse elan, e têm sido muitas as críticas, e mesmo, apesar da minha opinião, este lapso não ter sido muito grande, a verdade é que ganha uma dimensão maior. E este ano, de facto, Fernando Santos já há tanto tempo que vota, não sei o que é que te dá a passar pela cabeça para pensar que desta vez não podia votar. Sim, mas é isso, ou seja, antes tudo era perdoado ao Fernando Santos, agora as coisas já começam a meter mais em causa, seja pequenas coisas, grandes coisas, e o mais importante é isso, é de facto o futebol que não jogamos e que devíamos jogar. E faz-me confusão, não estou assim tão por dentro do meio, mas quer dizer, não houve ali uma espécie de aconselhamento, Fernando Santos não falou com ninguém do FPF. Eu acho que essa é a questão mais estranha. Quer dizer, não como é que passa por toda a gente? Como é que aquele voto chega à FIFA e chega onde tem de chegar sem passar... Daí o esclarecimento poder ser importante. Mas tudo super profissional, a FPF, quer dizer, estamos a falar de uma das federações mais profissionais do mundo. Não houve uma espécie de aconselhamento, Fernando, atenção, podes votar em português, ou o Fernando mesmo perguntar, então, mas como é que é? Posso votar em português à mesma? É como nos outros anos, não é? Imagina, é estranho. Tanto o Paulo Bento como o Paulo Sousa. O Paulo Bento, garantidamente, já não tinham votado no Cristiano nos anos anteriores, por exemplo, e o Paulo Sousa também não. Mas o Carlos Queiroz, que até, enfim, protagonizou algumas polémicas com o Cristiano,
colocou o Ronaldo em segundo. Portanto, se o Fernando Santos quisesse marcar uma posição, sabendo que poderia votar no Ronaldo, se calhar colocava ou em segundo ou em terceiro, dizendo, sim, para mim não és o melhor, mas continuas entre os melhores. Portanto, acho que foi mesmo um lapso. Não, O Fernando Santos colocar um Kanté, o Jorge... E a outra questão é que o Fernando Santos depois coloca jogadores que supostamente não vão concorrer diretamente com o Ronaldo, não é? O Kanté e o Jorginho, enfim... Vale o que vale. Não colocou o Lewandowski em primeiro nem o Messi. É claramente um lapso. Fernando Santos precisa de Cristiano Ronaldo e muito ainda. É sempre o primeiro a elogiar constantemente Cristiano Ronaldo. Sabe, não é parvo, sabe a situação em que está, sabe que há muitas críticas, sabe que seria quase suicida por opção própria enviar um sinal a Cristiano Ronaldo, mandar uma espécie de recado ao não votar nele. Portanto, eu acho que é claramente um lapso. É uma situação insólita, acho que não passa muito disso. É um erro, mas... tudo ganha uma dimensão maior com a situação que o Fernando Santos não tem vivido dias fáceis. Vá. Mariana, para fecharmos aqui o tema, ainda não ouvi a tua análise sobre o vencedor, Lewandowski. Sim. Achas que foi um desfecho justo para o prémio? Sim, eu acho que é um justo vencedor. Acho ainda que tem uma bola de ouro em atraso e que vai ganhar provavelmente para o ano, a não ser que aconteça aqui um cataclismo qualquer. E acho que estas cerimónias de prémios ou estes prémios individuais estão a fazer uma transição que eu acredito que é importante, ou seja, e um bocadinho à semelhança do que o João dizia, ou seja, estamos a sair um bocadinho desta lógica de que têm de ganhar os que ganharam tudo. E se calhar começamos a dar prémios à consistência e à coerência. Sim, acho isso muito importante. Exato. O Lewandowski ganha este prémio pela consistência, não ganha pelos títulos que ganha no Bayern de Munique, porque esses ganha sempre, é foram os internos. Acho que se olhava demasiado para os títulos. Modric ganha uma bola de ouro porque ganha a Liga dos Campeões. Se calhar se olharmos para trás e para esse ano, Modric não era o melhor jogador do mundo, mas nesse ano, de facto, Cristiano Ronaldo não teve tão bem, o Messi também não tinha estado bem, não tinham ganho nada, então demos uma bola de ouro a Modric porque tinha ganho a Liga dos Campeões, porque tinha sido titular, porque tudo isso. E porque tinha estado ok na final do Mundial, mas não a tinha ganho. Se calhar deixa de fazer um bocadinho sentido isso, até porque os prémios, os troféus, ainda bem, estão a ser também cada vez mais divididos, ou seja, deixa de haver uma hegemonia de como já tivemos com o Real Madrid a ganhar tantos anos seguidos, agora parece que todos os anos mudamos de vencedor da Liga dos Campeões e isso é muito bom. E o facto de ser mais dividido também faz com que se torne mais complicado dar um troféu ou dar um prémio individual a um jogador. Se calhar o prémio mais, ou o jogador mais à prova de bala seria até Jorginho, que ganhou a Liga dos Campeões com o Chelsea e que ganhou o Europeu com a Itália. E se calhar também não cabia na cabeça de ninguém que Jorginho fosse o melhor jogador do mundo. Portanto, acho e ainda bem que estamos a começar a dar prémios à consistência e pegando por essa lógica, Lewandowski teve todo o mérito. Só para terminar, em relação à consistência, acho que está cada vez a haver mais coerência, nem por isso. Por exemplo, o Salah está entre os 3 finalistas para o melhor jogador do mundo e nem sequer está no 11 do ano, por exemplo. Sim, mas isso temos a grande... Já são outras conversas, isso sempre aconteceu. Mas isso, claro que falamos sempre mais do futebol masculino, mas o futebol feminino, o 11 do ano, não tinha a melhor do mundo, não tinha Alexia Putellas, não tinha nenhuma jogadora do Barcelona que ganhou a Liga dos Campeões e ganhou a Liga Espanhola, e não tinha as outras duas finalistas ao prémio de melhor jogadora. Portanto, não tinha, neste caso, as 3 melhores jogadoras do mundo, em teoria, e tinha 3 jogadoras daquelas veteranas que continuam a ganhar, a Carly Lloyd, a Alex Morgan e a Marta, que marcam 4, 5 golos por ano, sendo que a Carly Lloyd até acabou a carreira este ano. Portanto, a coerência, de facto, não existe, mas não está exclusiva ao futebol masculino e no futebol feminino é ainda pior. Só para fechar, Mariana, este tema... Esta questão de termos agora 2 galas, acreditas que se perde aqui um bocadinho da essência, no fundo, de escolhermos o melhor? Ou seja, estamos a ver de um lado uma gala que dá a Messi o prémio de melhor do mundo, do outro Lewandowski. Isto não acaba, mesmo para o comum adepto, acaba por se perder aqui um bocadinho nesta eu acho que o comum adepto diversidade deixa de perceber qual é que é o verdadeiro prémio. Que prémio é este, de onde é que vem, quem é que escolheu, quem é que deu e tudo isso. Ou seja, acho que a bola de ouro continua a ter um carisma muito grande e continua a ser o prémio mais importante e aquele para que as pessoas olham porque é a bola de ouro, porque nem que seja pela forma do troféu e pelo facto de ser o que é. Antigo, exatamente. Tem mística. As pessoas sabem, é isso, é uma bola de ouro. Este prémio da Best, apesar de tudo, e apesar de ser um prémio da FIFA e ter todo o valor e ter todo o mérito, acaba por ser o da Best. O próprio nome não é extraordinário a nível de marketing. A mais, não é? É isso. Com tanto prémio que existe. Acho que as pessoas ficam um bocadinho confusas, não sabem quem é que dá, não sabem de onde é que vem, não sabem onde é que é a gala e continuo, e eu sou muito a favor da centralização de um prémio e de existir um melhor do mundo, porque acho que não faz sentido nenhum. Exatamente. Ballon d'Or tem acho mais que glamour, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum termos pessoas diferentes, painéis diferentes, formas diferentes de escolher o melhor jogador do mundo. Se de facto é o melhor jogador do mundo, então só existe um e só recebe um prémio. Muito bem, e nós vamos avançar para o segundo tema desta semana, mas antes disso, vamos à Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano.
Ora, chegamos à zona de apostas Betano e vamos ter de falar naturalmente do jogo mais importante deste fim de semana, que é naturalmente o jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga. Jogo, o João Pedro Oca, que efetivamente pode aqui manter o Sporting nas contas, pelo primeiro lugar, não pode deixar o Futebol Clube do Porto fugir. Para o Sporting de Braga há essa questão também até mais mental de tentar ganhar um dos 3 primeiros classificados. Qual é que é o teu prognóstico? Sim, se formos olhar para as estatísticas, o Sporting Braga esta época não tem conseguido vencer nenhum dos grandes. Aliás, tem perdido e até com alguma contundência, sobretudo aquele 6-1 com o Benfica, por exemplo, é só um exemplo disso, que a equipa do Sporting Braga, já falámos aqui várias vezes sobre isto, este ano está ainda mais um nível abaixo em relação aos 3 grandes, e isso prova-se a nível de resultados, mas também a nível de fio de jogo, a nível de irregularidade. O Braga vem de uma derrota em casa com o Marítimo, por exemplo, e é também uma prova de que o Sporting, acima de tudo, creio que a derrota com o Santa Clara foi apenas um tropeção e o Sporting vai confirmar de facto a tendência de que está em grande forma e, portanto, acho que o Sporting vai ganhar por 2-0. João Rodrigues, teu prognóstico? Ele roubou-me o resultado e roubou-me também a introduçãozinha. Correu-nos muito bem na segunda-feira. Voltamos a errar. Já vamos em 15 ou 14 ou 15 programas. Mas ele roubou o mesmo resultado. O Chelsea correu bem. Vou manter também 2-0 para o Sporting, com golos de Pote e Coates. 2-0 seguro. Mariana, queres arriscar um prognóstico para o jogo? Acho que o Sporting ganha só por 1-0. Acho que, apesar de tudo e apesar do João ter razão nesta questão do Braga, de facto está uns furos abaixo este ano, tem muita irregularidade este ano, está a ter muitas dificuldades a jogar com as equipas ditas grandes, a quem causava muitas dificuldades nas últimas temporadas. O Sporting tem tido algumas dificuldades a jogar com o Sporting Braga, e acho que todos nos lembramos também dos jogos do ano passado, mesmo na Taça de Portugal, na Taça da Liga, no campeonato. O Sporting não é propriamente uma equipa, nem que seja por encaixar taticamente no Sporting de Braga, não é propriamente uma equipa com que se sinta confortável, ainda que tenha tido resultados positivos com o Ruben Amorim. Por isso aposto num 1-0, numa vitória tangencial, mas aposto na vitória do Sporting. João Rodrigues, queres dizer alguma coisa? Sim, acho que temos as odds Betano para dar a conhecer aos nossos espectadores. Neste caso, para a vitória do Sporting, o odd Betano de 1,53, empate 4-10 e para um triunfo adicionalista em Alvalade 5-40. Eu vou dar empate desta vez, para ver se testou aqui um bocadinho e para tentar ganhar aqui algum balanço. E pronto, nós fechamos mais uma zona de apostas. Zona de apostas Betano. Ora, e nós continuamos aqui a análise da jornada desportiva, falámos já do prémio da Best e agora vamos falar, claro, deste fim de semana de muitos jogos e, claro, o jogo mais mediático é mesmo esse jogo entre o Sporting e também o Sporting de Braga. João Rodrigues, começo também por ti para falarmos aqui um bocadinho sobre esse encontro. O Sporting vem desse resultado positivo em Vizela, o Sporting de Braga, enfim, tem sido mais do mesmo, não é? Ou seja, uma equipa que é capaz de conseguir resultados volumosos, boas exibições e depois passar aqui por um período mais negro, agora também com a derrota com o Marítimo. Uma equipa efetivamente muito intermitente. O que é que esperas deste Sporting Braga de Carlos Carvalhal? Achas que pode dar aqui boa réplica diante do Sporting de Ruben Amorim? Sim, pode. Quer dizer, Mariana estava a dizer uma coisa que é interessante e é verdade. O Sporting de Braga, a verdade é que os jogos frente ao Sporting tem por lá a criar dificuldades. Agora até estava com alguns jogos da época passada na cabeça, por exemplo, mesmo em Alvalade, o Sporting Braga na altura até foi um jogo em que criou várias oportunidades de golo. O resultado na altura foi algo lisonjeiro para o Sporting, mas como o Oca estava a dizer também, parece-me que a escorregadela do Sporting nos Açores foi mais um acidente de percurso, não parece, e na altura tínhamos dito que não acreditávamos muito que o Sporting entrasse numa espiral negativa por causa desse resultado. Nós falámos na questão de o jogo anterior também não ter sido propriamente fácil, com o Portimonense. O Sporting tem uma primeira parte até bastante atribulada, não é? Sim, é assim, o Sporting teve ali já momentos brilhantes do campeonato, à cabeça a vitória na Luz, mas também já teve alguns jogos, vitórias mais a ferros neste campeonato. Mas contra o Portimonense e dificuldades, o Portimonense que é uma boa equipa deste campeonato, também é importante que se diga, não é à toa que o Sporting teve algumas dificuldades, e quanto ao Santa Clara teve uma derrota justa, também analisámos aqui, mas em Vizela já deu uma resposta boa, apesar de ter entrado com dificuldades frente ao Vizela, mas depois acabou por ter uma vitória natural. Mas acho que, olhando para o momento, as duas equipas são de facto momentos muito, muito diferentes. O Sporting já se recompôs, venceu em Vizela, sabe que não pode perder pontos, ainda para mais com o Futebol Clube do Porto num momento tão fulgurante de forma, joga perante os seus adeptos. O Sporting Braga, também falávamos aqui em off, tem estado nos furos abaixo daquilo que eu esperava, quer dizer,
sabemos, não esperava propriamente que o Braga lutasse pelo título, isso acho que nunca esteve em questão, mas com o plantel que tem, com muitos bons valores individuais, com Carlos Carvalhal ao comando também, já mais uma época esperava que o Braga estivesse uns furos acima. Tinha tido várias derrotas, agora com o Marítimo, uma derrota ao cair do pano, tem perdido vários pontos em casa também, teve a eliminação da Taça de Portugal. E da Taça da Liga. E da Taça da Liga também, apesar de ainda estar na Europa, portanto acho que se pede mais a este Braga, acho que o Braga tem definitivamente dado um passinho mais à frente e tem alguns grandes valores individuais, mas atenção, acho que é uma equipa claramente que tem capacidade para dar muita luta ao Sporting, com o Ricardo Horta à cabeça, de facto um grande valor deste Sporting Braga, um jogador que continua a fazer-me alguma confusão, com todo o respeito que eu tenho pelo Sporting Braga, como é que ainda não deu o salto, ele vai como um dos grandes jogadores deste campeonato, mas olhando para o momento das duas equipas, não me parece que o Braga neste momento tenha pedalada para roubar pontos a um Sporting que sabe que não pode escorregar, porque o Porto está muito forte e eu prevejo uma luta de titãs até a final do campeonato entre Porto e Sporting, que não me parece que vão perder assim tantos pontos nesta segunda volta. Mariana, há pouco falavas na questão de ser, teoricamente, poder ser um jogo mais complicado, mais aguerrido para a equipa do Sporting, e temos também de olhar para a equipa do Sporting Braga, que tem agora Carlos Carvalhal nos últimos 2 meses, mês e meio, começado a jogar num sistema de 3 centrais, também já diferente. Achas que pode ser por aí também que as equipas podem encaixar mais e ser mais difícil também para Ruben Amorim de tentar desmobilizar este Sporting Braga? Sim, acho que as equipas encaixam... E se gostas de ver este Sporting Braga neste sistema de 3 centrais? O problema é que eu gosto de ver este Sporting de Braga jogar, e eu acho que o problema deste Sporting de Braga é que este Sporting de Braga joga muito bem, tem muito bons jogadores, mas não está a conseguir alcançar resultados, algo que se passa. Eu acho que há também uma constante, não sei se já repararam no nosso campeonato, que é a quantidade de equipas e a quantidade de treinadores que dizem a qualidade da nossa equipa não está espelhada na classificação. Há muita gente a dizer isto, o treinador do Famalicão diz isto, o treinador do Santa Clara diz isto, e eu acho que a pessoa que mais pode dizer isto é Carlos Carvalhal. O do Benfica também. Mas acho que a pessoa que mais pode dizer isto, de facto, é Carlos Carvalhal. Ok, que está numa posição teoricamente expectável, não é? O 4º lugar, de facto, em teoria também a 4ª melhor equipa portuguesa, mas a diferença que nesta altura tem, que é já só de 5 pontos em relação ao Gil Vicente, os resultados que tem tido, muito inconstantes. E o fosse para o terceiro, naturalmente. Exatamente, o fosse para o terceiro, as escorregadelas que tem tido, o facto de já não estar na Taça de Portugal, não estar na Taça da Liga, sendo que é uma equipa que nos últimos anos nos tinha habituado a estar nessas decisões, a estar ativamente a lutar por esses troféus, significa que Carlos Carvalhal não está, de facto, a conseguir tirar o expoente que esta equipa pode alcançar. É um conjunto de jogadores muito bom, que não está a conseguir, de facto, ser uma equipa. Este Sporting Braga tem qualidade para muito e é, de facto, um dos adversários, pelo menos segundo aquilo que a história nos diz, que mais dificuldades tem colocado ao Sporting. O Sporting tem muita dificuldade em jogar com o Braga, seja na Pedreira ou seja até em Alvalade, e se formos olhar para os últimos anos, os resultados do Sporting, desde há 3, 4, 5 anos, contra o Braga em Alvalade, nunca são extraordinários, portanto é sempre uma equipa que impõe muito respeito ao Sporting. O facto de Ruben Amorim conhecer também muitos ainda daqueles jogadores, a forma como os processos acontecem, claro que ajuda, e claro que ajudou nestes últimos jogos em que o Sporting saiu melhor nas 3 competições internas, mas acho que é um jogo em que o Sporting vai definitivamente dizer-nos e responder-nos se aquela derrota com o Santa Clara foi de facto um acidente de percurso ou se está a entrar numa fase de temporada em que os jogos começam a carregar, em que as pernas começam a pesar e em que está a ficar mais complicado. Se o Sporting de facto conseguir vencer aqui o Sporting de Braga e depois conseguir ir à Final Four, mesmo que não ganhe o troféu, mas conseguir ir à final da Taça da Liga, de facto ganha aqui um elan para continuar atrás do Futebol Clube do Porto, aconteça o que acontecer. João Pedro Oca, o Sporting Braga efetivamente tem alternado entre bons e maus resultados. Um dos grandes resultados do Sporting Braga foi em Aroca, há bem pouco tempo, aquela vitória mais robusta por 6-0, e isto é a ponte para falares do Benfica, que vai jogar também a Aroca. Ok, por isso não. Estavas a ver onde é que eu ia? Estavas-me a baralhar. Eu também estava... Fiz aqui uma ponte para a Aroca para falarmos do Benfica, que efetivamente passa por uma semana não muito positiva. O jogo, de facto, o último jogo foi muito pobre em termos exibicionais. Achas que perante a equipa do Aroca, que é uma das mais frágeis, talvez em termos individuais, a equipa de Nelson de Veríssimo tem aqui argumentos para fazer a diferença? Sim, obviamente que
fazendo uma previsão em relação aos argumentos, à qualidade, à superioridade que o Benfica... Embora não seja de toda a nossa praia, não é? Sim, mas, sim, também é verdade. Mas em relação, pelo menos, àquilo que poderá ser o jogo, ou o domínio do Benfica, a supremacia, apesar de não estar no melhor momento, eu acho que isso é evidente, o Benfica é amplamente favorito para esse jogo. Só que o Benfica fora de casa também não tem estado muito bem. Há sensivelmente 1 mês e meio que não ganha fora de casa, tendo em conta que a última vitória até foi aquele jogo com o Belenenses-Chade em que, enfim... As coisas são o que são. Chamado jogo da vergonha. Portanto, o Benfica fora de casa também precisa de recuperar essa consistência, tanto fora como em casa, ou seja, o Benfica precisa globalmente de recuperar qualidade e recuperar consistência e de recuperar muito daquela confiança que foi perdendo ao longo dos tempos e que o Nelson de Veríssimo ainda não conseguiu agarrar. Nós falámos da vitória frente ao Paço de Ferreira, que não foi convincente. Depois o empate com o Moreirense foi talvez o pior jogo da época do Benfica, acrescentar aquelas derrotas com o Futebol Clube do Porto, acrescentando ao facto de agora já ir para este jogo a 9 pontos do primeiro classificado, portanto o Benfica nunca esteve tão longe da liderança e eu acho que agora sim se pode consumar, digamos assim, o adeus ao título nacional, acho que é muito complicado e portanto o Benfica tem de começar já a olhar quase que, mas de forma mesmo mais veemente e pragmática para o segundo lugar e portanto sendo que o Sporting está a 6 pontos, sendo que tem esse jogo com o Sporting de Braga e que pode abrir aqui uma janela em que o Benfica até se pode aproximar ou não, mas o Benfica tem de começar já de forma pragmática a olhar mais para o segundo lugar, para esse apuramento direto para a Liga dos Campeões e portanto o Benfica tem de recuperar claramente essa consistência e agora vamos ver se Nelson de Veríssimo, isto é sempre uma incógnita, não é? O que o Benfica vai fazer, não só ao nível de qualidade de jogo, mas também a nível de esquema tático, se vai ser o 4-4-2, se vai ser um 4-3-3, se o Paulo Bernardo vai ser um jogador mais perdido no campo, se vai ser um jogador que vai jogar no miolo, ou seja, antes de cada jogo do Benfica, até porque o Nelson de Veríssimo quis mudar e colocou esse risco na equipa, nós temos sempre a percepção do que é que vai acontecer e uma incógnita em relação àquilo que vai acontecer, não só a nível de qualidade de jogo, mas a nível de sistema tático e, portanto, acaba por ser sempre aliciante fazer estas previsões do Benfica porque são sempre um bocadinho às escuras. Não é? Eu nem me vou arriscar, por isso, João Rodrigues, vou passar para ti. Não vais falar do Benfica, vais falar do Futebol Clube do Porto, que temos ainda mais um jogo pela frente. O Futebol Clube do Porto vai defrontar a equipa do Famalicão. E, efetivamente, nós já muito elogiamos a equipa de Sérgio Conceição nesta temporada. Pela frente tem um dos adversários, que há pouco até a Mariana referia, que deixa bons pormenores em muitos jogos, mas que, de facto, está na tabela classificativa muito abaixo das expectativas. O que é que esperas para este jogo? Achas que vai ser mais um passeio para a equipa de Sérgio Conceição? É assim, o Porto, da forma como anda a jogar, não quero tornar repetitivo, tenho elogiado mesmo muito o Porto, da forma que anda a jogar e com a intensidade que tem, está sempre perto, digamos, de tornar os seus jogos passeios, porque de facto está uma mudança acima de todos os outros. Mas a verdade é que o Famalicão realmente é outro caso paradigmático, é uma equipa que também me faz alguma confusão não estar mais acima classificada porque realmente tem qualidade e vem-me sempre à cabeça o jogo em casa contra o Sporting, mesmo frente ao Benfica, que foi goleado por 5-1, fez uma bela primeira parte contra o Benfica, que não foi consubstanciada depois em golos, marcou um golo, mas o Benfica depois disparou na segunda parte. E se falávamos de falta de individualidades no Aroca, o que não falta são jogadores de qualidade na equipa do Famalicão. Sem dúvida. Por exemplo, eu estava a olhar para o Aroca não ganha desde 27 de novembro. Portanto, o Benfica tem aqui, quer dizer, se o Benfica não, entre aspas, não ganha em Aroca, quer dizer, acho que a toalha fica deitada ao chão de vez. Mas em relação ao Famalicão, acho que é uma equipa que tem capacidade para fazer enervar o Futebol Clube do Porto, apesar do bom momento azul e branco. Lembro-me agora, por exemplo, estamos a falar de Porto Famalicão, lembrei-me logo até de um Porto Famalicão na altura 19-20 e não havia pandemia, foi um jogo fantástico na altura no Dragão, mas o Famalicão nessa altura começou muito bem o campeonato, chegou a estar em primeiro, se bem me recordo, foi um jogo fantástico, o Porto ganhou 3-2, se não estou em erro, mas daí para cá muita coisa mudou e de facto o Famalicão, apesar de manter bons valores individuais, ser uma equipa claramente que justificava uma posição mais acima, a classificação não está a traduzir aquilo que o Famalicão por vezes faz em campo, mas é uma equipa muito irregular, lá está, quer dizer, é uma equipa que por exemplo em Barcelos foi vulgarizada e os adeptos, a coisa nem acabou muito bem para os jogadores do Famalicão, tiveram-se explicado aos seus adeptos, mas já se provou também que esta equipa parece estar sempre ter apetência para os grandes palcos, enquanto aos grandes é um Famalicão que parece se transcende sempre um pouco em termos exibicionais. Agora, não acredito mesmo assim que seja suficiente para derrubar um Porto que ainda para mais no Estádio do Dragão tem-se revelado praticamente insuperável no campeonato. Não acredito que o Famalicão possa roubar pontos ao Porto. Mariana, mas acho que pode ser um jogo interessante, sem dúvida. Para fecharmos aqui a análise, pronto, se concordas aqui com as duas opiniões, dos dois Joões, favoritismo para a equipa do Benfica e que poderá ser um jogo teoricamente mais acessível para Nelson de Veríssimo tentar aqui já uma vitória mais sólida. Sim. E do lado do Futebol Clube do Porto, apesar de ser natural favorito,
se esperas essas pequenas dificuldades que a equipa do Famalicão pode provocar à formação de Sérgio Conceição? Sim, eu acho que é um bocadinho como o João diz, ou seja, se o Benfica não ganha a Arouca, de facto, nem é só o atirar a toalha ao chão, é quase a assunção de uma crise que de facto precisa de uma resolução um bocadinho mais contundente do que apenas, e aqui apenas com muitas aspas, uma mudança no comando técnico. Acho que o Benfica tem tido jogos muito complicados e este jogo com o Arouca pode tornar-se complicado exatamente pelo mesmo motivo em que os jogos já com o Passos de Ferreira e este jogo depois com o Moreirense foram complicados, porque são equipas que põem o bloco muito baixo, que juntam completamente, exatamente, que juntam completamente os setores, que encurtam as linhas e que, portanto, põem, como nós costumamos dizer, o autocarro à frente da baliza. O Benfica tem tido muita dificuldade a ultrapassar estas equipas. O jogo com o Passos de Ferreira, por acaso, correu bem, porque João Mário marca aquele golo, porque Grimaldo tem aquele lance de gênio, mas podia ter acabado exatamente da mesma maneira como acabou o jogo com o Moreirense. E com um a mais. Exatamente, com um a mais. São jogos muito semelhantes na forma como tanto o adversário se apresenta na luz, como o Benfica depois tenta adaptar-se a esse sistema. O Benfica tem muitas dificuldades em rematar a baliza, em criar superioridade no corredor central, faz muitos cruzamentos, lateraliza muito o jogo, porque quando o adversário cria muitos obstáculos no corredor central. E o estádio do Arouca não é propriamente igual ao do Luz, não é? Portanto, também se o Arouca fizer isso, se o Arouca juntar os setores, se o Arouca defender com muita gente, se o Arouca tentar obrigar o Benfica a fazer exatamente o mesmo que teve de fazer com o Moreirense, ou seja, a tentar ganhar o corredor, a tentar ganhar a linha de fundo e a bombardear bolas para a grande área, o jogo vai tornar-se complicado. E se os minutos passarem, se o Benfica não marcar como não marcou contra o Moreirense, o jogo vai tornar-se complicado. Ainda assim, acho que este Benfica, obviamente, tem toda a capacidade e toda a qualidade para ir à Arouca ganhar. Ou seja, em relação ao Benfica, deixa-me só concluir. Eu acho que o Benfica vai sempre atrás do jogo do adversário. O Benfica nunca consegue assumir-se e impor-se de forma criativa e dinâmica o seu jogo. E depois, como joga sempre quase sobre brasas, não é? É o que estás a dizer, os minutos vão passando e a equipa vai criando uma ansiedade que estagna, que a paralisa, não é? O Benfica não consegue entrar em campo e controlar o jogo, agarrar o jogo, fica sempre à espera. Quanto ao Futebol Clube do Porto, acho que sim, acho que o Porto está uma velocidade acima de todos os outros nesta altura no campeonato. Acho que jogadores como Vitinha, como Luís Dias, mesmo o próprio Evanilson, Fábio Vieira, estão num momento de forma todos juntos e em separado muito assinalável, o que é bom não só para as seleções dos estrangeiros como para as seleções portuguesas, no caso de Vitinha e de Fábio Vieira. Acho que a equipa de Sérgio Conceição está de facto a perceber que sem Liga dos Campeões e sem Taça da Liga tem de facto de lutar por este campeonato para que as coisas corram bem no final da época. Está no primeiro lugar, está nesta altura com a liderança isolada, tem todas as capacidades do mundo para ganhar ao Famalicão e acho que sim, que vai ser mais um passeio no parque. E vai regressar o Otávio. Para o Porto. Mariana deu aqui um nome também interessante, Luís Dias, temos que falar mais nele. Sim, temos que falar. Aliás, nós até falámos disso, que é no último jogo, podíamos ter falado mal do Luís Dias e não falámos. Verdade. Está com boa imprensa. Está com boa imprensa. É chamada boa imprensa. Mariana, aproveitando que estás com a mão na massa, vou-te pedir o teu mais e menos desta semana, mas também para fazer aqui as perguntas ao João Rodrigues, para testarmos aqui a atenção do João Rodrigues com duas perguntinhas de jogos antigos para o João. Começa pelo mais e menos. Bem, mais da semana, acho que temos de olhar também um bocadinho para as modalidades e acho que vou destacar os prémios do futsal que o futsal português recebeu na cerimónia de prémios Futsal Planet. Falámos dos prémios do futebol no início. No futsal, Portugal ganhou 7 prémios ao todo. Portugal foi eleita a melhor seleção, Jorge Braz o melhor selecionador, Nuno Dias do Sporting o melhor treinador, Ziki o melhor jovem, portanto quase só não ganhámos melhor jogador. Ganhámos muito prémios, como destaque também para a Ana Catarina Pereira do Benfica, que foi eleita a melhor guarda-redes do futsal feminino internacional. Portanto, esse é o meu mais da semana. Portugal, como já sabemos, e à beira também de uma nova competição a dar cartas no futsal. No pior, acho que não podemos fugir a Novak Djokovic e tudo aquilo que aconteceu. Entretanto, o Open da Austrália já começou, mas ninguém se lembra, não é? E a verdade é que foi uma semana muito atribulada e uma semana em que eu acho mesmo que começámos a perder e que estamos no início de perder aquele que é um dos melhores tenistas de todos os tempos, porque durante pelo menos 3 anos Djokovic não pode ir à Austrália, porque não pode renovar o visto por ter sido deportado. Roland Garros já disse que à partida também não vai aceitar. Wimbledon vai tudo depender, mas também sabemos que os ingleses à partida não vão facilitar neste tipo de coisas e ninguém entra nos Estados Unidos sem estar completamente vacinado, portanto o US Open também está fora de questão. Acho que começámos mesmo a despedir-nos de um dos melhores de todos os tempos, até porque acho também... Queria superar todos os recordes e mais alguns. Exatamente, até porque acho também que Djokovic não vai abdicar desta posição, é um statement nesta altura e vai apostar mais numa lógica de vitimização do que propriamente tentar aqui mudar de ideias para ainda dar a volta a toda a situação. Só uma coisa boa nisso, é que ele assim ainda pode vir ao Estoril Open, se calhar.
Eu acho que começa a ser cada vez mais uma possibilidade em cima da mesa. Começa a não ir aos grandes slams e começa a ver Estoril Open e ao Oeiras Open. Mariana, avança. Quanto às perguntas, queria perguntar ao João se ele sabe com certeza, que eu acho que esta até é uma fácil, qual é que foi o resultado do Benfica Sporting de 1977-78, em que Vítor Batista perde o brinco. Ok. Eu acho que esta é fácil. Estava assustado, mas não, esta é fácil. Não, ficou 1-0 para o Benfica. Gol de? Vítor Batista. Exatamente. E Jordão parte uma perna. Do brinco, em que o jogo não recomeçou enquanto não encontrasse o brinco. Há uma foto desse jogo que é o Vítor Batista, o Tony e o Humberto Coelho, se não estou em erro, e a rirem bastante, o Tony principalmente. É incrível. Hoje em dia, não sei se os mais jovens sabem disto, houve um Benfica Sporting que esteve parado, estádio cheio, porque o jogador do Benfica tinha um brinco, marcou o gol, perdeu o brinco e obrigou que todos os jogadores o procurassem. Isto é inacreditável. E não encontraram, portanto, o brinco de Vítor Batista foi com o antigo Estádio da Luz. O estádio já foi deitado abaixo também, portanto, acho que o brinco ficou lá. Mas há uma mais recente agora? Não tão recente. Sim. O João também já não vai para novo. Não, nada. Porque é que, à partida, os adeptos do Sporting, que já eram nascidos nessa altura, não se esquecem do Sporting Porto de março de 2000, 18 de março de 2000. Isso aí, por acaso lembro-me bem desse jogo, O Sporting ganhou 2-0, foi aí que arrancou em definitivo para o título, na altura morreu com 18 anos, e é um golo absolutamente fantástico do André Cruz, livre, dos muitos que marcou cá em Portugal, um grande golo mesmo na gaveta onde a Cruz já faz o ninho ao Vitória da Bahia, e depois uma grande fifia do secretário, Carlos Secretário, que o área mais velha ainda se lembra pelo menos dele. Sim, perfeitamente. Faz um passo atrasado mau e o Beto Acosta, que fez uma época incrível. Das do secretário também. O Beto Acosta, que faz uma época incrível nesse ano, com o remate rasteiro bate o Vitória da Bahia. O Sporting fez uma grande primeira parte, o Porto carregou muito na segunda, tinha ainda um tal de Mário Jardel, mas não foi a tempo de evitar a volta. Estava escrito que o Sporting ia ser campeão nessa época e na altura foi um título marcante porque interrompeu um ciclo de títulos do Porto, um grande domínio do Porto. O Estádio de Alvalade estava completamente cheio. Eu lembro-me que vi esse jogo num café completamente lotado de sportinguistas eufóricos, não é normal. E o Sporting avançou em definitivo para o título. E o tempo, como é que estava, não? Foi que ele fez sábado ao final da tarde, não choveu. É tipo primaveril, estás a ver? Mariana, obrigado por ter estado aqui connosco. mais um Deixem-se Tangas. João Rodrigues e João Pedro Oca, muito obrigado. Eu também me despeço. Já sabem, para a semana estamos de volta com mais um programa. Espero que tenham gostado. Duplo programa, segundas e quartas-feiras. Segundas eu e os dois Joões. Quarta-feira sempre com um convidado. Um abraço e até para a semana. Programa patrocinado por Betano.